Fala galera, como estão vocês? Tudo ótimo? E então, nesse vídeo, nós vamos falar do cachorro mais amado do mundo, que é o Scooby-Doo, que ultrapassou diversas gerações. Então, bora lá pro vídeo! Tudo começou quando a emissora americana CBS contratou Fred Silverman com a missão de montar uma programação toda dedicada às crianças. E Fred pediu para que a CBS reservasse um sábado de manhã só para passar desenhos. E por que isso foi no sábado? É porque o Fred viu nas pesquisas que durante a semana as crianças iam na escola e nos domingos iam na igreja com seus pais. Então o único dia livre era nos sábados de manhã. E a CBS montou uma programação só de desenhos aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Ou seja, 4 horas só de exibição de desenhos. Aí a pergunta é, aonde arrumar tanto desenho? Não sei. E a solução foi fazer uma parceria com os estúdios Hanna-Barbera. Era por isso que os desenhos exibidos pela CBS tinham o selo Hanna-Barbera. Eram clássicos como Dom Pichote, Pepe Legal, Zé Colmeia, Os Herculoides, Corrida Maluca, Space Ghost, Maguilo Gorila e o Homem-Pássaro. A audiência estava indo muito bem, só que com um problema. A concorrente ABC também estava fazendo sucesso com os desenhos da Hanna-Barbera, como os Flintstones, os Jetsons e o Jonny Quest. E a CBS estava perdendo para o canal concorrente. E ninguém gosta de perder para a concorrência, não é mesmo? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E o outro problema é que os pais começaram a reclamar e a protestar, alegando que os desenhos exibidos na CBS eram violentos demais para as crianças. Essa gente inventa cada coisa. Aí vocês perguntam, mas que desenhos eram esses que eram violentos dos anos 60? Não sei. E os desenhos como os Herculoides, Space Ghost e o Homem-Pássaro eram criticados por mostrarem muitas lutas e muitas brigas. E por isso que os pais proibiam seus filhos de assistir a CBS. E foi um problemão para a CBS e a Hanna-Barbera, que não aguentaram tanta pressão e foram forçados a cancelar. É por isso que esses desenhos têm tão poucos episódios, pois foram cancelados por pressão e por serem violentos demais. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E assim, a audiência da CBS começou a cair, e Fred Silverman precisava arrumar um desenho que agradasse tanto as crianças como seus pais. E foi quando a Filmation apresentou a sua nova produção, que era The Ark Show, que aqui no Brasil foi dublado como A Turma do Ark. E assim, no dia 14 de setembro de 1968, estreava na CBS The Ark Show. E esse desenho contava a história de um grupo de adolescentes que tinham uma banda de garagem e ao mesmo tempo levavam uma vida normal do colégio. E o mais legal é que em cada episódio sempre tinha uma música diferente que eram feitas exclusivamente para o desenho. E a música mais famosa foi Sugar Sugar. E essa música fez tanto sucesso que ela ficou um mês sendo a mais tocada nas rádios dos Estados Unidos. E gente, imaginem só uma música de um desenho sendo top das paradas nas rádios. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E o sucesso era tanto que a CBS teve que criar uma banda de mentirinha só para cantar músicas do The Ark Show. E graças a esse desenho, a CBS voltou a ser líder de audiência. Com o sucesso de The Ark Show, Fred Silverman queria trazer um desenho
para que a CBS continuasse sendo líder de audiência. E Fred tinha a ideia de lançar um desenho que fosse parecido com The Art Show, que era um grupo de adolescentes com uma banda de garagem e que resolvesse os problemas do dia a dia. E ele marcou uma reunião com William Hanna e Joseph Barbera porque tinham certeza que eles seriam a pessoa certa para fazerem isso. E Fred apresentou a eles a ideia de fazer um desenho de um grupo de adolescentes que tivesse uma banda de garagem e também resolvesse os mistérios quando não estava ensaiando. E essa ideia do Fred de resolver mistérios veio de um programa de rádio chamado I Love Mystery, que ele adorava escutar. I Love a Mystery, a Carlton E. Morse audio novel featuring Jack, Doc and Reggie. E esse programa fez muito sucesso na década de 40, que contava a história de 3 amigos detetives que viajavam pelo mundo caçando monstros e resolvendo mistérios. E em cima disso, começaram a trabalhar mais a ideia do desenho. Foi então que entraram na reunião Joe Ruby e Ken Spear, que eram os roteiristas, e Val Takamoto, que era o desenhista do Scooby-Doo. E inicialmente, o desenho ia se chamar Mystery 5, que contaria a história de 5 amigos que teriam uma banda de rock e que, enquanto não estivesse ensaiando, resolveria mistérios envolvendo fantasmas, zumbis e criaturas sobrenaturais. Só que essa ideia inicial teve 2 grandes problemas. O primeiro é que o desenho ia ficar muito parecido com The Art Show, já que era um grupo de 5 amigos e um cachorro. E o segundo problema é que envolver fantasmas e zumbis de verdade ia ser muito assustador para as crianças. E o projeto foi apresentado à CBS, que recusou essa ideia, pois eles queriam um desenho que tivesse bom humor e fosse para toda a família. E realmente, zumbis e fantasmas assustariam as crianças. Aí eles pensaram assim: e se fosse pessoas reais usando máscaras? Isso ia ser cômico. Eu gostei, hein? E a partir disso, Hanna-Barbera deixa de lado a ideia de banda de rock, descarta a ideia de monstros e zumbis de verdade ou de se envolver coisas sobrenaturais. E deixa um grupo de 4 adolescentes que teriam que resolver mistérios, onde os monstros eram na verdade pessoas reais. Aí, né, vocês perguntam, se são adolescentes, por que o Fred, o Salsicha e a Daphne aparecem dirigindo? Não sei. É porque lá nos Estados Unidos, quem tem 16 anos já pode tirar a carteira e dirigir. E o outro desafio da Hanna-Barbera é que o desenho não ficasse tão parecido com The Art Show. E para isso, foram atrás de uma nova inspiração. E encontraram isso na série The Money Loves of Dobby Gillis, que foi uma série de TV que fez muito sucesso na CBS. E como a série foi produzida pela própria emissora, talvez isso serviu de inspiração para a Turma do Mistério. E as semelhanças entre os personagens do Scooby-Doo e The Money Loves of Dobby Gillis são muito boas. O Fred foi baseado em Dobby. Ambos são líderes de seus respectivos grupos. E Salsicha foi inspirado em Maynard. Podem ver que os dois têm um belo cavanhaque, cabelos parecidos e são atrapalhados. Velma é inspirada em Zelda. Ambas são inteligentes e calculistas. E Daphne é inspirada em Thalia. Ambas são patricinhas e mais bonitas. E o Scooby-Doo foi inspirado no cachorro da raça Dog alemão. Aí vocês perguntam, né? De onde veio o nome Scooby-Doo? Não sei. Durante um voo para Los Angeles, Fred Silverman estava escutando a música do Frank Sinatra chamada de Strangers in the Night. E uma parte dessa música não saía da sua cabeça.
E aquele trecho, Dubi-Dubi-Du, grudava nele feito um chiclete. Foi aí que ele teve a ideia de combinar as coisas e misturar Scooby com Dubi-Dubi-Du. E assim ficou Scooby-Dooby-Doo. Scooby-Dooby-Doo! E para simplificar tudo, ficou Scooby-Doo. Eu gostei, hein? E assim, depois de muito trabalho, muitas ideias e muitas reviravoltas, que finalmente no dia 13 de setembro de 1969, estreava na CBS Scooby-Doo, Cadê Você? Scooby-Doo, cadê você? E o desenho seguia sempre a mesma fórmula. A Turma do Mistério tinha a missão de achar pistas daqueles fantasmas e monstros, e no final eles eram presos e depois desmascarados. E era explicado o esquema que os bandidos faziam para enganar as pessoas. Pacífico apenas inventou a história para encobrir meu misterioso desaparecimento. E o desenho fez um enorme sucesso, deixando a CBS no pico de audiência. E com esse sucesso estrondoso que Scooby-Doo estava fazendo, as emissoras concorrentes também foram atrás de Hanna-Barbera e pediu para que fosse produzido desenhos parecidos, sempre com aquela mesma fórmula. Um grupo de adolescentes com um animal que estaria sempre resolvendo mistérios. E é por isso que nos anos 70 tinha tantos desenhos parecidos com Scooby-Doo, como Bicudo Lobisomem, Goober e os Caçadores de Fantasmas, Capitão Caverna e as Panterinhas, Small a Foca e Tutubarão. Mas nenhum desses desenhos conseguiu fazer o mesmo sucesso de Scooby-Doo. E podem ver que no desenho do Tutubarão, o grupo tinha uma banda. E quando não estava ensaiando, adivinha o que estavam fazendo? Resolvendo mistérios. E lembra que aquela foi a ideia inicial de Fred Silverman para produzir o Scooby-Doo, que foi descartada? Pois é muito provável que Hanna-Barbera tenha pego essa ideia recusada pela CBS e eles fizeram uma adaptação, e assim surgiu Tutubarão. E agora vocês perguntam, qual série do Scooby-Doo veio primeiro? Não sei. O problema é que a Globo passava tudo aleatoriamente, fora de ordem. E no Cartoon Network, eles passavam Scooby-Doo umas 2, 3 vezes. Cada horário uma série diferente. E agora vamos ver como foi exatamente a ordem cronológica das séries. Primeiro, veio Scooby-Doo, Cadê Você?, que teve 2 temporadas, em 1969 e 1970, com 25 episódios, e depois foi cancelado. Mas espera aí, se Scooby-Doo, Cadê Você? Fez tanto sucesso, por que foi cancelado? Não sei. É porque, quando começava Scooby-Doo, a audiência subia, e quando acabava a audiência, caía. Aí a CBS procurou Hanna-Barbera e disse assim: vamos parar com o Scooby-Doo, Cadê Você? E criar um novo desenho com histórias diferentes e com episódios de 45 minutos. Ou seja, eles queriam o Scooby-Doo por mais tempo na grade. Foi então que em 1972 estreava os novos filmes do Scooby-Doo. E como os episódios tinham 45 minutos, então a CBS intercalava 3 intervalos, para assim render em 1 hora. E cada episódio sempre tinha um convidado especial, como Batman e Robin, Família Addams, Os Três Patetas, O Gordo e o Magro, e entre outros. E isso ajudou a aumentar mais a audiência, e Scooby-Doo virou um sucesso absoluto. E ninguém conseguia bater a audiência da CBS.
e a concorrência não estava nada contente. E depois, em 1975, Fred Silverman, que era o chefão da CBS, deixou a emissora e passou a trabalhar na ABC. É como se o artista muito top trocasse o SBT pela Globo. E como Fred foi um dos criadores do Scooby-Doo, então é óbvio que ele queria o desenho do cachorro mais amado na nova emissora. Foi então que ele procurou a Hanna-Barbera e disse assim: mudei de emissora e agora estou trabalhando na ABC. Quero Scooby-Doo por lá. Quero um programa que dure aproximadamente 1 hora. E em 1976, estreava na ABC o show do Scooby-Doo. E logo em seguida, era exibido um episódio de Dinamite Bionicão, totalizando assim em 1 hora. E a novidade era o primo do Scooby-Doo, que era o Scooby-Dão, e ele também ajudava a resolver os mistérios. Tum, 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 tum. E com o sucesso, a ABC queria mais. E estudavam aumentar mais o tempo de Scooby-Doo para 2 horas. E em 1977, estreava na ABC Scooby-Doo e os Ho-Ho Olímpicos, que era um programa de 2 horas. Estrelando Scooby-Doo e seus amigos. Primeiro, passava um episódio novo de Scooby-Doo, depois um episódio novo de Dinamite Bionicão, depois um episódio de Capitão Caverna e as Panterinhas, logo em seguida Scooby-Doo e os Ho-Ho Olímpicos, e terminava com um episódio antigo de Scooby-Doo Cadê Você? E em 1978, a ABC pediu para Hanna-Barbera retomar Scooby-Doo Cadê Você?, que tinha sido cancelado em 1970. E assim, foi produzida uma 3ª temporada, com uma abertura disfarçada e com o nome de O Show do Scooby-Doo. E foi exibido dentro de Scooby-Doo e os Ho-Ho Olímpicos. Estrelando Scooby-Doo e seus amigos. E depois de anos de sucesso, a audiência do Scooby-Doo começou a cair. E a ABC não estava nada contente. Então, Fred Silverman reuniu com o pessoal da Hanna-Barbera e chegaram à seguinte conclusão: que a fórmula de sucesso de Scooby-Doo já estava ficando muito desgastada. Foi então que eles queriam fazer algo diferente, uma versão do Scooby-Doo com novos elementos e um novo formato. E assim, em 1979, estreava Scooby-Doo e Scooby-Loo. Scooby-Doo e Scooby-Loo. Só que a série voltava mais em humor do que em mistérios. E assim conhecemos o sobrinho do Scooby-Doo, que era o Scooby-Loo, que apesar do tamanho, era um cãozinho corajoso, destemido e marrento. Parece que teremos que investigar. Só que essa tentativa de mudança não deu muito certo e o desenho foi um fracasso. E na 2ª temporada, mexeram mais uma vez com o formato. Só que agora com segmentos de 7 minutos cada. E o desenho focava mais em humor do que em mistérios. E Fred, Velma e Daphne não participavam de nenhum episódio. O desenho perdeu a essência de monstros e fantasmas e passou a mostrar o dia a dia do Scooby e seu sobrinho Scooby-Loo. Alguém está roubando o saco de dormir do Salsicha. E em 1982, para tentar levantar a audiência das manhãs de sábado, a ABC criou um quadro chamado Riquinho e Scooby do Show, aonde alternava entre episódios de Scooby-Doo e Scooby-Loo e o Riquinho, só que a audiência não melhorou. E no dia 25 de setembro de 1982, estreava mais uma temporada de Scooby-Doo e Scooby-Loo.
E teve a estreia do cachorro Yabadoo, que era uma versão caipira do seu irmão Scooby, e junto com seu dono, o Dusty, que era uma versão caipira do Salsicha. E essa temporada era exibida em um programa de 1 hora de duração, que alternava entre as histórias do Scooby-Doo e do Yabadoo, que no final de cada episódio ele falava aquele bordão do Fred Flintstone. E foi mais um belo fracasso, fazendo com que fosse cancelado em dezembro de 1982. Só que nem a ABC e nem a Hanna-Barbera estavam querendo desistir de Scooby-Doo. E em 1983 foi lançado um novo show de Scooby-Doo e Scooby-Loo. E o desenho voltou a trabalhar bastante os mistérios. E teve o retorno da Daphne. E a audiência voltou a subir. É, o famoso gatuno. Se me lembro bem, eles sempre deixam cartão de visitas, Salsicha. E o pessoal da Hanna-Barbera ficou mais animado com o resultado. E isso motivou a eles produzirem uma continuação em 1984, chamado de Os Novos Mistérios de Scooby-Doo, que marcou a volta de Fred e Velma para ajudar a resolver os mistérios. E isso ajudou a aumentar mais o sucesso do desenho. E depois, em 1985, foi lançada uma série totalmente diferente das anteriores, chamada de Os 13 Fantasmas do Scooby-Doo. Os 13 Fantasmas de Scooby-Doo. E nesse desenho, Scooby-Doo, Scooby-Loo, Salsicha e Daphne tinham a missão de capturar 13 fantasmas. E desta vez, não era como nas séries anteriores, que os monstros e fantasmas na verdade eram pessoas reais. Desta vez, eram fantasmas de verdade mesmo. E isso fez com que muita gente criticasse o desenho, dizendo que era muito assustador para as crianças. E sem falar que nem sempre os fantasmas eram chamados de fantasmas. Só vocês poderão fazer os demônios voltarem a... Pois é, dizer que fantasmas eram chamados de demônios deixou um ar mais pesado. Aí, muitos pais não deixavam seus filhos assistirem, fazendo com que a audiência caísse novamente, fazendo com que fosse cancelado sem terminar e com apenas 13 episódios. Sendo que nesses 13 episódios, a turma só caçou 11 fantasmas, sendo que eram para ter caçado 13. E para entender esse desenho, você tem que assistir em ordem cronológica. Mas o problema era quando a Globo exibia, só que tudo aleatoriamente, tudo bagunçado. Aí não dava para entender. E os telespectadores ficavam perdidos. E depois de muitas tentativas, tentando buscar uma nova fórmula de sucesso, aí ela finalmente apareceu. Em 1988, estreava O Pequeno Scooby-Doo. A ideia do desenho era mostrar a infância dos personagens que desde crianças se metiam em aventuras, resolvendo mistérios e fugindo de monstros que na verdade eram pessoas reais. E Hanna-Barbera acertou na mosca, repetindo a fórmula de sucesso da primeira série Scooby-Doo, Cadê Você? Só que agora aplicando ela na versão criança dos personagens. Scooby e Salsicha eram praticamente os mesmos. Daphne era ligada em moda e bem patricinha. Fred era metido e arrogante, e Velma era uma nerd. E a parte mais divertida é quando Fred aparecia acusando que o monstro disfarçado era na verdade o seu vizinho Ruivo Hering.
E o Pequeno Scooby-Doo fez muito sucesso, mas foi a última versão de Scooby-Doo produzida por muitos anos. Ainda bem que eu tô usando as botas pula-pula do Comandante Frio, né, Scooby? Bem pensado. E em 2002, foi lançada uma nova série chamada de O que há de novo em Scooby-Doo, que era uma releitura de Scooby-Doo Cadê Você? Só que deixando mais moderno e mais atual. O que há de novo, Scooby-Doo? Foi uma produção de Hanna-Barbera em parceria com a Warner. E o desenho voltou às origens, com foco no mistérios e um leve humor. Espera um minuto. O Steve ainda está sentado na cela onde deixamos? Eu não entendo. E depois, em 2006, foi lançada a série Scooby-Doo e Salsicha Atrás das Pistas, que era uma versão mais zoada. Daí, a coisa desandou tudo. Salsicha e Scooby atrás das pistas. O desenho tinha um visual bem moderno e uma história maluca. Scooby e Salsicha se mudam para a mansão do tio Albert, um cineasta que desapareceu após inventar uma fórmula secreta. E a essência do desenho era basicamente uma aventura. Não tem mistério, não tem humor. E aliás, o desenho foi tão ruinzinho que foi cancelado com apenas 2 temporadas. Quietinhos, muito bom. E o que você achou dessa versão? Comenta embaixo do vídeo. Nós só podemos dizer que um super bandido internacional está disfarçado nesta sala aqui. E depois, em 2010, foi lançado Scooby-Doo Mistério S.A. O desenho voltou ainda mais às suas origens e as histórias eram mais voltadas para jovens e adolescentes e os traços eram levemente mais puxados para estilos mangá. E os episódios sempre tinham uma continuação, simulando assim uma novela. Ou seja, cada dia você sempre quer ver o desfecho. Scooby-Doo, Mistério S.A. E rolava um romancezinho entre Fred e Daphne e também Salsicha com Velma. Sem Scooby, só nós dois. E depois, em 2015, foi lançado Que Legal Scooby-Doo. E essa série era diferente de todas as séries anteriores. E os personagens estavam com um visual totalmente diferentes. Vocês acham que estragaram o desenho? Comentem embaixo do vídeo. Nessa série, após terminarem o colegial, Scooby-Doo e sua turma decidem viajar na máquina do mistério à procura de aventura e diversão. Mas, como sempre, alguns monstros pretendem arruinar sua jornada. Ô, Fred, me escuta. Velma aceita na universidade primeiro, mistério resolvido em segundo. Não estraga as coisas, entendeu? E, para fechar a lista, em 2019, foi lançado Scooby-Doo e Convidados. Scooby-Doo e Convidados. E desta vez, voltaram com o visual clássico deles. E essa série é uma releitura de os novos filmes do Scooby-Doo de 1972. Só que a diferença é que os episódios tinham aquela duração padrão, ou seja, 20 minutos. Diferente da série de 1972, que os episódios eram de 45 minutos. E enquanto eles resolvem os mistérios, ao mesmo tempo, encontram-se com muitas celebridades memoráveis como Batman, Sherlock Holmes, Abraham Lincoln, Mulher Maravilha e muito mais. A gente nunca deixaria um homem com máscara de nós somos vilões, Nós igual somos a Mistério S.A. Um pouco de cultura, eu e o Scooby não temos nada. E agora, vamos para a lista dos filmes do Scooby-Doo. Teve 5 filmes que nunca foram para o cinema, já foram direto para a TV. Começando com Scooby-Doo em Hollywood, de 1979, Scooby-Doo e os Irmãos Pavor, de 1987, Scooby-Doo e a Escola Assombrada, de 1988, Scooby-Doo e o Lobisomem, de 1989,
e Scooby-Doo em Uma Noite das Arábias, de 1994, e com um estilo bem diferente do desenho. É comigo mesmo. Não. E depois teve quase 40 filmes que foram lançados direto em DVD, VHS, no HBO Max. O primeiro é Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, lançado em 1998, e foi exibido diversas vezes no Cartoon Network e também no SBT. E teve também um longa lançado na versão Lego, que é Lego Scooby-Doo Hollywood Assombrada, de 2016. E teve 4 filmes produzidos em live action com atores reais. O primeiro foi em 2002 e o segundo foi em 2004, chamado de Scooby-Doo 2 Monstros à Solta. A caminho da Toca dos Monstros. E em 2009, em comemoração dos 40 anos do desenho, a Warner e o Cartoon Network fizeram uma parceria e planejaram um novo filme do Scooby-Doo, que é Scooby-Doo, O Mistério Começa, com um elenco totalmente diferente, e conta como que Salsicha e Scooby se conheceram. Para carregar equipamento. E em 2010 foi lançado Scooby-Doo e a Maldição do Monstro do Lago. E esses 2 filmes não foram para o cinema, foram lançados diretamente em DVD e foi exibido no Cartoon Network e no SBT. Sr. Huggins, imagino. E em 2020 foi lançado um filme de animação do Scooby-Doo que abriria o universo cinematográfico Hanna-Barbera, assim como o universo cinematográfico da Marvel, que deu bastante certo. Só que infelizmente esse filme não foi para o cinema por causa da pandemia da Covid-19 e foi lançado diretamente no HBO Max. E esse filme conta com Dinamite o Bionicão, teve a participação do Capitão Caverna e o vilão principal era o Dick Vigarista da Corrida Maluca. E Scooby-Doo foi homenageado em Futurama, onde os personagens ficavam parecidos. E a Turma do Mistério já fez uma participação no desenho do Johnny Bravo, no episódio Bravo Dooby-Doo. Quero saber se vocês poderiam me dar uma carona. E agora, vamos para mais algumas curiosidades. O nome verdadeiro do Scooby-Doo é Scoobert-Doo. E o nome verdadeiro do Salsicha é Norville, mas ele prefere ser chamado de Salsicha. E o verdadeiro dono da perua Máquina do Mistério é o pai da Daphne. E a comida predileta do Scooby-Doo são os biscoitos Scooby. E ele faz qualquer coisa para conseguir esse biscoito. E o Salsicha também disputa esse mesmo biscoito com seu fiel companheiro. E os dois são bastante comilões. E em 2004, Scooby-Doo entrou para o livro dos recordes como a série de animação mais longa de todos os tempos. E depois o título foi alcançado pelos Simpsons. E em 2010, os personagens do Scooby-Doo viraram brinde do McLanche Feliz. E no ano seguinte, em 2011, viraram brindes do Habib's. E em 2015, foram brindes do Burger King. E atualmente, está sendo divulgado nas redes sociais os novos visuais da Turma do Mistério do Scooby-Doo. E mais uma vez estragaram o desenho. E então, o que vocês acharam? Comentem embaixo do vídeo. Que é uma animação de 2023, onde a Velma é a protagonista e mostra a origem dessa detetive nerd. E a série vai ser voltado mais para o público adulto. E vai ser lançado diretamente no HBO Max. E aqui eu vou terminando mais um vídeo do canal Triplo G.
Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer toda essa trajetória. E continue maratonando os outros vídeos do canal que também estão muito bacanas. E eu vou estar deixando aqui na tela esses dois para vocês darem uma conferida também. E quem quiser trocar ideias comigo, eu vou estar deixando na tela os endereços das redes sociais. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e audiência de vocês. E até o próximo vídeo.